Falamos de café aqui no Agricultura BR e nesta tarde de segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, divulgou os números de exportação. Para o café, foram 3.157.000 sacas que foram exportadas em 22 dias úteis do mês de maio de 2019. É uma alta muito expressiva, 123%, frente àquilo que aconteceu no mesmo período do ano passado. Mas isso ocorre porque no ano passado nós tínhamos a paralisação ou greve dos caminhoneiros, a paralisação que virou greve dos caminhoneiros nas rodovias, que prejudicou os embarques de café nesse mês de maio em 2018. Vamos ver os números, então, das exportações brasileiras de café. Nós tivemos maio de 2018 com 1.410.000 sacas que foram embarcadas, abril deste ano 2.680.000 sacas, enquanto que maio chega aqui a 3.157.000 sacas de café. É o destaque do Agricultura BR em relação a volume. Então agora vamos falar um pouco a respeito do faturamento dessas tradings que operam com os embarques de café. Olha, faturamento, ele ficou de uma maneira que, por conta do volume muito maior, mais que o dobro, ele é mais expressivo quando comparado ao ano passado. Mas a situação é bastante grave. Veja só, trazendo aqui, e esse faturamento aqui é em dólar, né, sempre lembrando isso, maio de 2018 teve 214 milhões e 214.300 sacas, 214 milhões e 300 mil dólares que foram faturados pela indústria, perdão. Abril chegou a 330 milhões de dólares de faturamento. Maio deste ano, 372 milhões e 900 mil dólares que foram faturados com o embarque dessas 3 milhões e 757 mil sacas de café. Então, aparentemente, parece que é um volume muito forte em relação ao faturamento, mas não é não. Nós vamos ver agora a causa que vai tirando o sossego do cafeicultor brasileiro. E o destaque que eu mostro é um preço por saca de café em dólares, o cenário internacional, muito baixo. E esse preço rebatendo aí sobre o cafeicultor brasileiro. Veja só o que nós temos aqui em relação aos valores. Aqui, a relação dos valores por saca de café é um dos elementos mais interessantes para entendermos a crise que o mercado tem, que o cafeicultor brasileiro tem em relação ao café. Maio do ano passado, 151 dólares e 60 centes. Abril deste ano, o valor da saca ficou em 122 dólares e 90 centes. E maio de 2019, nesse mês passado, média pelo valor pago de 118 dólares e 10 centes. Portanto, situação terrível aí para o cafeicultor, para a cadeia produtiva de toda maneira, mas esses preços baixos, eles recaem mesmo sobre o cafeicultor. E sobre este assunto, eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, que comenta os números que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, principalmente esses aí em relação a volume, a faturamento e o valor da saca médio. Eduardo Carvalhais, boa tarde, situação complicada, como é que você avalia esses números? Bom, boa tarde. Bom, as exportações cresceram agora no mês de maio, era esperado isso pelo mercado. Nós temos que lembrar que nós estamos numa safra de ciclo alto, e em maio do ano passado nós estávamos no final de uma safra de ciclo baixo e sem estoques. Os números foram bons agora, sem dúvida nenhuma, mas foram muito ruins, realmente foi em maio de 2018, por isso que dá essa diferença. E nós temos que lembrar também que esses números não são finais. Os embarques de café relativos a maio ainda continuam nesse início de junho, ou seja, são embarques já registrados no mês de maio, mas que ainda estão sendo embarcados. Os números finais devem ser divulgados pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil, ou nessa sexta-feira agora, ou no início da próxima semana. Normalmente eles divulgam esses números entre os dias 6 ou 7, nunca se sabe com antecedência qual é o dia certo. Podem crescer um pouco mais, sim, normalmente é o que acontece, não dá para se ter certeza disso, mas normalmente os números divulgados pelo Secafé costumam ser um pouco acima dos números registrados e divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio, porque eles contabilizam esses números nos primeiros dias do mês seguinte. Olha, esses embarques são bons, mostram primeiro que a demanda pelo café brasileiro no mundo é muito grande.
Segundo, que o consumo vai bem, obrigado, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Ainda na semana passada nós tivemos aquele seminário promovido pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil, onde falou o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, mostrando números muito otimistas sobre o consumo de café na China. Ele vem crescendo a quase 14% desde 2007, e principalmente pela classe média chinesa, que está indo para as cidades. E esse crescimento deve ser muito grande nesses próximos 10 anos. O governo chinês prevê que até 2022 a classe média chinesa vai estar com 600 milhões de pessoas e até 2030 com 900 milhões de pessoas. Então, se o consumo continuar crescendo do jeito que vem crescendo, até 2030 os chineses vão ser também um grande consumidor de café. Eles já são grandes consumidores de outros produtos do Brasil e provavelmente serão também de café. Então, nós temos que acompanhar o início dessa colheita da nova safra brasileira, está preocupando bastante. As chuvas fora de hora têm derrubado muito café no chão. As informações sobre uma queda de qualidade da nova safra começam a preocupar. Inclusive, a cooperativa de Guaxupé vem mostrando preocupação com a qualidade dos primeiros cafés que têm entrado nos armazéns dela. Os cafeicultores também relatam que a produção de cereja descascada esse ano vai ser menor, justamente pela queda dos cafés no chão, e essa é uma safra de ciclo baixo. Tudo isso preocupa, nós temos que ver o que acontecerá nesses próximos meses. Temos que acompanhar, e essa é uma das razões da alta que nós tivemos a semana passada em Nova York. É uma procura grande pelos cafés da safra atual, que com os grandes embarques vem diminuindo bastante esse estoque, está chegando ao final o estoque da safra atual, e também as chuvas e a chegada do frio. Tudo isso tem feito os preços de café subir em Nova York, e a previsão do mercado lá fora é que eles continuem nesse patamar. Vamos ver, depende muito, principalmente do que vai acontecer com a safra brasileira, que agora que começa a entrar nos armazéns.